take me as I am. Fala pessoal do YouTube! Fábio Costa do canal Zambujeiro enxertado na Oliveira. Hoje, quarta-feira, 12 de outubro de 2022, eu vou trazer para vocês o relato que talvez seja a história mais marcante da humanidade. São mais de 270 versões espalhadas pelas mais diversas e antigas culturas do mundo, desde a Assíria até a Babilônia, o Antigo Egito e até no Havaí. Há relatos passados de geração em geração de um homem solitário, uma humanidade corrompida e um dilúvio de proporções globais. E a Bíblia dá bastante ênfase a esse acontecimento. Primeiramente relatando-o no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, e posteriormente no Novo Testamento fazendo menções importantes a ele, como Pedro em sua segunda carta no capítulo 3, e Jesus Cristo, que além de mencioná-lo, ele dá um salto no tempo, lançando luz sobre a geração de hoje e ligando aquele evento antigo a um futuro juízo global de dimensões ainda mais devastadoras e consequências definitivas. Mas à medida que mergulhamos na história de Noé, também encontramos um reservatório de esperança e um Deus que espera de portas abertas. Sempre que eu vou falar sobre acontecimentos futuros, ou o futuro juízo de Deus, ou o final da história deste mundo, como nos revelado em Apocalipse, o fechar definitivo das cortinas desta era, eu uso um versículo como um guia, digamos um parâmetro. Romanos capítulo 15, versículo 4, nos diz que tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo o que a Bíblia registra é deixado para nós como regra de fé e prática. Nós temos livros que nos ensinam como viver, nós temos livros que nos ensinam como adorar a Deus, nós temos livros que nos ensinam como não fazer. Enfim, nós temos parâmetros bíblicos para tudo na nossa vida. E também para os acontecimentos finais. Para que isso daí ficou registrado? Para que estejamos preparados. Porque Cristo disse que aquele dia, o dia da sua segunda vinda, virá como um laço sobre os habitantes da terra. Mas aqueles que creem na profecia, aqueles que creem nas Sagradas Escrituras e sabem da sua veracidade, da sua confiabilidade, não serão pegos de surpresa. O segundo fato que devemos ter em mente é a volta de Israel para a sua terra. Aí você pode perguntar, mas o que tem a ver o antigo dilúvio, a volta de Israel para a sua terra e o evento global de juízo divino profetizado na Bíblia? É simples. O livro de Apocalipse, que nos descortina toda essa cadeia de eventos que irá desencadear no Apocalipse, apontam Israel e contam com Israel novamente formado como nação, inclusive até o templo reconstruído. O fato mais importante já aconteceu em 1948, que foi Israel novamente passar a existir como uma nação. A partir daí o relógio de Deus começou a contar de forma diferente. Nós estamos no tempo chamado princípio das dores. Por que estou dizendo isso? Porque durante 1878 anos que Israel esteve disperso, os crentes eram zombados. Aqueles que viveram do ano 70 até o ano de 1948, durante esses 1878 anos, tiveram que enfrentar a zombaria dos inimigos do cristianismo, que diziam que nossas profecias eram estéreis, nossos oráculos eram inválidos, porque não existia mais uma nação de Israel. Não existia mais um povo judeu novamente reunido naquele pedaço de terra. E nesse tempo todo, só os crentes fiéis e que criam realmente no poder da palavra do Senhor, na fidelidade da palavra de Deus, é que permaneceram firmes e acreditavam que mais cedo ou mais tarde Israel voltaria para a sua terra, porque Deus o falou. A partir daí nós temos que ficar com os dois olhos bem abertos,
nos eventos que nos rodeiam, porque certamente o palco dos tempos finais já está sendo montado. Uma semana antes de ser crucificado, Jesus reúne seus principais discípulos aos pés de uma colina conhecida como Monte das Oliveiras e lhes dá as últimas e mais importantes instruções. Momentos antes, Jesus disse que o templo, que era motivo de orgulho nacional por ser uma belíssima arquitetura, seria derrubado e ali não ficaria pedra sobre pedra. Então Jesus, ao reunir eles, também lhes dá e abre espaço para perguntas. E eles, sem perderem tempo, fizeram a mesma pergunta que provavelmente eu também faria, ou qualquer um de nós faria. Quando aconteceria esse evento da derrubada do templo? E também emendaram com outra pergunta a respeito do fim do mundo. E aí Jesus começa a discorrer sobre esses dois acontecimentos. E quando ele fala do fim do mundo, ele diz que sobre o dia e a hora, somente Deus sabia, não foi revelado a ninguém o dia e a hora exata. No entanto, sinais seriam dados para que todo aquele que cresce na palavra pudesse reconhecer o princípio das dores e quando começaria a acontecer o desenvolvimento dos eventos que levaria a esse fim do mundo. E aí ele cita uma passagem muito interessante a respeito dessa comparação entre o dilúvio e os tempos futuros que seriam os tempos do fim. Veja as palavras de Cristo a respeito do dilúvio. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37 ao 39, que diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu vejo duas coisas destacadas por Cristo nessa passagem. A primeira é a similaridade, a semelhança entre a rotina daquela época e a rotina dos dias finais, e também a indiferença na geração da época do dilúvio e na geração que antecederia ou antecederá os tempos finais. Muito bem, Cristo fez uma comparação entre as duas gerações, a geração que antecedeu o dilúvio e a geração que antecederá o final definitivo dos tempos e a segunda vinda de Cristo. E como saber se a nossa geração é essa que se assemelha à geração que antecedeu o dilúvio? Bem, primeiro nós precisamos saber como era a geração que antecedeu o dilúvio. E nisso Gênesis capítulo 6, versículo 5, nos lança uma luz sobre a situação da geração que antecedeu aquela catástrofe antiga. Gênesis capítulo 6, versículo 5 nos diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, versículo 6, Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isto pesou-lhe o coração. E o que Moisés escreve aqui é realmente chocante, porque aparentemente esses homens alimentavam continuamente o mal em seus corações. Aquela geração deu livre vazão à natureza pecaminosa que existe dentro de mim e dentro de você, dentro de cada ser humano que habita este mundo pós-Adão. Herdada de Adão, na verdade, foi tal natureza. A Bíblia diz que o coração de cada ser humano é mais enganoso do que qualquer coisa e extremamente perverso. A Bíblia não passa a mão na cabeça. E o homem em seu narcisismo, nós somos vaidosos. Nós somos muitas vezes orgulhosos e arrogantes. Não queremos escutar isso, porque ela nos confronta lá no íntimo do nosso coração. Isso não quer dizer que todas as pessoas que passam por esse mundo alcançam o ápice da sua maldade. Só quer dizer que nós somos aptos a fazer as mais perversas atrocidades. E uma questão muito importante que, quando se trata de moralidade, e é um equívoco que nós cometemos, é que nós costumamos nos comparar aos piores exemplares de nossa espécie
e assim nos sentirmos santos e virtuosos. Quem sou eu comparado a um Hitler? Quem sou eu comparado a um terrorista? Quem sou eu comparado a um molestador de crianças? Na maldade, eu sou um santo. O problema é que nós não temos que nos comparar aos outros humanos. Nós temos que nos comparar pelos padrões perfeitos de Deus. E Deus diz que os nossos mais nobres traços, os nossos mais nobres atos de justiça são para Ele comparados como trapos de imundície. Trapos de imundície eram os trapos usados pelas mulheres na antiguidade, quando não existia absorvente, nos dias de sua menstruação. E aqueles trapos eram retirados ao final de sua menstruação e depositados em um lugar. E ali, depois, posteriormente, eram queimados. Aquele trapo, após o uso, era chamado de trapo de imundície. Assim são as nossas justiças, perto dos padrões elevados da santidade de Deus. Ok, Fábio, já entendi. Você pode estar me dizendo assim. Você quer dizer que a geração do dilúvio deixou a iniquidade em seu coração crescer a níveis exorbitantes. Ok, e o que tem isso a ver com a nossa geração ou a geração do fim dos tempos? Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus diz que, a respeito da geração dos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Agora vamos fazer uma reflexão a respeito dos nossos dias. Pega de 20 anos para cá. Na sua concepção, o mundo melhorou ou piorou? As pessoas estão melhores? Estão crescendo os atos de justiça? A nítida diferença da virada do século para cá. E isso se reflete a nível de sociedade. Hoje nós temos a maior produção de alimentos em escala industrial no mundo e o maior número de famintos. Não é por falta de comida, é pela má distribuição dos recursos, a concentração na mão de poucos e tantos sem o mínimo, sem o básico para se viver. Por quê? O egoísmo humano crescendo no coração do homem. Quando eu digo homem, é a raça humana, o homem e a mulher. No comportamento das pessoas, nas bizarrices que nós vemos no dia a dia, nas atrocidades, na indiferença das pessoas para com o próximo. Hoje em dia, um ovo de tartaruga está mais seguro do que um feto. Há mais direito para os animais do que para seres humanos. O que é isso se não for o esfriamento do amor? Eu não estou aqui pregando maus tratos aos animais. Eu estou dizendo que nós estamos negligenciando o que é o mais importante, que continue a cuidar-se dos animais, do meio ambiente. No entanto, não esqueçamos dos nossos semelhantes, que são homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Hoje em dia as pessoas dão mais importância para os animais do que para os filhos. Estatísticas norte-americanas nos dizem que só nos Estados Unidos, no ano de 2008, 43 milhões de seres humanos foram assassinados no ventre de sua mãe. De 1980 até o ano de 2020, foram assassinados 1 bilhão de seres humanos quando ainda estavam em gestação. Sim, porque eram seres humanos. A única diferença entre um feto e um ser humano já formado como eu e você é tempo e nutrição. Não vai nascer outra coisa dali que não seja um ser humano. Não se nascem bananas de figueiras. Não se colhe uvas de goiabeiras. O que nasce da relação de dois seres humanos não é outra coisa senão um ser humano. Leis que protegem bandidos, crimes impunes e suborno da justiça só mostram o quanto estamos nos aproximando perigosamente do status da sociedade que antecedeu a antiga catástrofe do dilúvio. Mas a comparação de Jesus não se restringiu somente aos dias de Noé. Outra geração, séculos mais tarde, também sofreu um juízo divino por suas iniquidades
e foi usada como exemplo e como um sinal de alerta para a geração do fim. E ao meu ver, o que aconteceu com essa geração torna ainda mais evidente a proximidade do fim. Eu falo de Sodoma e Gomorra. Veja o que Jesus diz em Lucas capítulo 17, versículo 28 em diante. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Nós sabemos que o que selou o destino da geração dos dias de Noé foi a multiplicação da iniquidade, da injustiça e da violência. Porém, o que levou as cidades de Sodoma e Gomorra à destruição? A resposta está no livro de Gênesis capítulo 19. Ali nos é relatado que Deus enviou 2 anjos a Sodoma para avisar Ló da destruição da cidade, da iminente destruição que se aproximava. E ali nos diz que quando os homens entraram na cidade, os habitantes de Sodoma, tanto jovens quanto velhos, foram atrás deles até a porta de Ló, e ao chegarem à casa de Ló, eles queriam retirar esses 2 jovens de dentro da casa onde estavam hospedados e trouxerem para fora para praticar o que seria um estupro coletivo ou uma orgia coletiva. O relato bíblico é bem claro ao dizer que tanto jovens quanto velhos estavam atrás dos homens para praticar sexo com eles. Então nós constatamos que aquela sociedade estava marcada pela imoralidade. E aqui eu quero destacar algo. Veja que a Bíblia é bem enfática ao dizer que jovens e velhos foram até a casa de Ló para pegar aqueles homens a fim de praticar perversões. Em qualquer sociedade, os anciões são responsáveis por deixar um legado para as gerações mais novas. Qual é o legado que aqueles velhos estavam deixando para os jovens daqueles dias? Um legado de uma estreiteza moral e espiritual impressionantes, o que atraiu o juízo divino. Faça sexo, não importa com quem. Se é homem, se é mulher, o que importa é satisfazer os seus desejos. Esse era o legado que a geração antiga de Sodoma estava deixando à geração mais nova. Agora vamos embarcar na nossa máquina do tempo novamente e voltar aos dias atuais. Como está marcada a nossa geração? A imoralidade virou objeto de ostentação. Os mais antigos vão lembrar da revolução sexual dos anos 60, que transformou o mundo quando ideias de teóricos marxistas como Herbert Marcuse foram colocadas em prática. Quem lembra do slogan "Não faça guerra, faça amor"? A revolução hippie, a liberação das drogas, que transformou o mundo ocidental com resultados devastadores para as famílias, onde multiplicou-se o número de pais, de filhos sem pais, filhos de mães solteiras, o número de doenças contagiosas, como AIDS, sífilis, herpes, entre outras doenças sexualmente transmissíveis, com a liberação total do sexo livre, não importa com quem, alguns diziam até que não importa com o que, gerando todo tipo de perversão sexual. Eu vi um conhecido que faz missão na Europa me dizer o seguinte: olha, na Europa, a Europa é considerado um continente pós-cristão. O continente praticamente tornou-se ateu e agnóstico. Então ele disse que meninas de 11, 10, 13 anos dizem com a maior naturalidade que são bissexuais, que fazem amor não importa com quem, sendo homem, seja mulher, não importa. Mais uma vez nós vemos que o mundo se encaminha para se encaixar nos parâmetros exatos
de uma futura destruição global. Mas eu quero também te inserir num cenário de esperança, porque em meio a tudo isso, em meio a todas essas gerações, Deus nunca deixou as pessoas no escuro. Ele sempre manteve um remanescente e sempre manteve uma porta aberta de escape e reconciliação com Ele. E especificamente nos dias de Noé, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer agora, porque você vai reconhecer as digitais de um Deus misericordioso e justo. Quando eu falo de Noé, eu quero me dirigir a um personagem específico, Matusalém. Ele é considerado o homem mais velho a já ter vivido sobre a face da Terra. Ele viveu 969 anos de idade. Aqui nós não vamos entrar no quesito anos literais ou não. Eu creio ser anos literais, porque a Bíblia descreve claramente o decaimento do organismo humano. Porque a princípio o homem não foi feito para a morte. A morte entrou no mundo com a entrada do pecado. E a fisiologia humana foi se degradando com os tempos. Mas enfim, vamos nos concentrar um pouco nesse personagem, Matusalém. Matusalém foi filho de Enoque. Enoque é descrito na Bíblia como um profeta que foi levado por Deus, não passou pela morte, mas Deus o tomou para si com a idade de 365 anos. Enoque gerou a Matusalém. E Matusalém, os linguistas têm muita dificuldade em identificar o significado do seu nome. Ele foi por muito tempo considerado como, o significado do seu nome foi considerado como o homem do dardo. No entanto, novos estudos linguísticos realizados por Jeff Kinley, pastor sênior, teólogo e autor de mais de 30 livros, que mora em Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, levaram à conclusão de que o nome Matusalém pode significar depois deste será enviado, ou sua morte o trará. Depois deste será enviado o quê? Ou sua morte trará o quê? E aqui nós vemos pela própria Bíblia que Matusalém morreu no ano em que veio o dilúvio. Como é que você descobriu isso, Fábio? É algum estudo secreto, algum código da Bíblia? Tu está em alguma seita gnóstica que descobriu isso querendo trazer fatos inovadores para a interpretação bíblica? Não. Eu descobri isso através da matemática, da simples aritmética. Gênesis 5:25 diz que Matusalém tinha 187 anos quando Lameque, pai de Noé, nasceu, certo? E que Lameque tinha 182 anos quando Noé nasceu. Lembre-se, Matusalém viveu 969 anos. No entanto, 187 com mais 182, 369. Em Gênesis, capítulo 7, versículo 6, diz que o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos de idade. 600 mais 369, 969 anos. O que isso quer dizer? Se os estudos do pastor Jeff estiverem certos, Matusalém era uma mensagem de advertência ambulante. Durante 969 anos, Deus ficou avisando a humanidade de que algo viria, de que um juízo iminente viria. Toda vez que olhavam para Matusalém, o nome significava: depois deste será enviado, ou sua morte o trará. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho isso impressionante, fantástico. O mundo não se atentou. O que acontece hoje? O mundo também não se atenta à mensagem. A mensagem do Evangelho: olha, Jesus Cristo viveu, morreu, ressuscitou e pode te dar vida. O mundo não se atentou, mas a família de Noé estava atenta. Percebam que o próprio Lameque viveu 115 anos após o anúncio do dilúvio. Ele faleceu 5 anos antes do dilúvio. Lameque, pai de Noé.
Então provavelmente ele também participou da construção da arca. E todos eles, a família de Noé, que guardou o testemunho de Deus, que guardou a fé no Criador, estava atenta. Que guardou a fé no Criador, estava atenta à mensagem que Enoque, o profeta, deixou quando colocou esse nome no seu filho. Aí eu fico pensando muitas vezes, né? Aqueles que criam a família de Noé, porque o mundo da época, não tenha dúvidas, né? Não tenha dúvidas de que Noé foi considerado um idiota, um perfeito imbecil pelo povo daquela época. Imaginem vocês, um homem que construiu uma caixa gigante, amando de um Deus imaginário, para se prevenir de um evento que nunca ocorreu. Alguma semelhança com os dias atuais? O Evangelho está sendo cada vez mais ridicularizado. Os crentes cada vez mais tidos como retrógrados, fanáticos. Você sabe disso, eu sei disso. Quando me converti, já fiquei preparado para a zombaria. Que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus. Paulo mesmo já nos alerta a respeito disso. Agora imaginem Noé. Só que quando eles olhavam para Matusalém e viam ali a mensagem divina impressa, eles renovavam suas esperanças. Ou vocês acham que eles nunca desanimaram? Pense quanto foi cansativo, quanto foi difícil, quanto deve ter sido dificultoso para eles a rotina do dia a dia. Quantas vezes Noé provavelmente chegou com dor nas costas em casa e dizendo: será que eu estou fazendo a coisa certa? É um delírio da minha cabeça? Quantas vezes você questionou a sua fé diante das dificuldades? Noé foi zombado, tripudiado, escarnecido e humilhado, até o dia em que entrou na arca. E quando aquela porta se fechou, a Bíblia relata que não foi o homem que fechou, foi Deus que a selou por fora. Por quê? Acabou-se os dias da misericórdia. Chegaram então o dia do juízo. Gente, as semelhanças são muitas com os dias atuais para que nós venhamos a ignorar esta mensagem. Ainda que você não creia, eu tenho a obrigação de te avisar. Assim, eu estou livre do seu sangue. E de todo aquele que escuta essa mensagem. Mas eu não falo isso para assustar ninguém. Essa aqui é uma mensagem de esperança, de vida, porque há uma porta aberta. A porta da arca ainda está aberta. Jesus, todos os dias, através de cada servo seu, através de alguém que está com uma Bíblia aberta em algum lugar, alguém que está clamando, alguém que está orando por vocês, alguém que está orando pelo mundo, alguém que está anunciando o Evangelho, através desse Jesus está dizendo: venha, a porta ainda está aberta. Eu não conheço nenhum homem que confiou em Cristo e foi frustrado. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu não conheço ninguém, não tem nenhuma história de alguém que confiou em Deus e se decepcionou. Por isso eu te convido: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, encontrai-o enquanto Ele ainda está perto. Não importa a sua situação, não importa o teu status diante dos homens, não importa o que você esteja vivendo no momento. Você é feito à imagem e semelhança de Deus, Ele nunca te esqueceu e nunca vai te abandonar. Creia nisso e experimente por você mesmo. E você vai ver que o Senhor é bom para todos aqueles que o buscam. Eu quero encerrar essa mensagem com alguns sinais. Se você ainda não está convencido de que a nossa geração tem uma boa probabilidade de ser a geração do fim. Jesus também fala em terremotos. A Sociedade Americana de Sismologia diz que nós vivemos o século dos terremotos. Estima-se que todos os anos nós temos mais de 1.600.000 terremotos.
e 1.600 deles acima de 5 na escala Richter. Em 2010, nós temos o exemplo do terremoto no Haiti, que matou mais de 150 mil pessoas. Fábio, sempre houveram terremotos. Sim, só que nós temos um aumento exponencial no número deles e, além disso, lembre-se, todos os sinais que estão acontecendo após 1948, com a volta de Israel para a sua terra. Outra evidência apontada por Jesus, a perseguição aos cristãos. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Dados da organização Portas Abertas, que dá assistência a cristãos perseguidos no mundo inteiro. Em 2020, 340 milhões de cristãos foram perseguidos por causa de sua fé. No mesmo ano de 2020, 3.088 templos foram destruídos na China comunista. Encerro com a advertência de Paulo acerca das falsas doutrinas. Em 1 Timóteo capítulo 4 ele diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que são espíritos enganadores? Manifestações espirituais falsas. No nosso meio pentecostal nós temos que ter muito cuidado com isso. Manifestações falsas de espíritos. Não somente espíritos demoníacos, mas também do espírito do homem. Falsas profecias, pessoas falando em nome de Deus aquilo que Deus não mandou falar. O que são doutrinas de demônios? Falsos ensinamentos, o evangelho diluído, o evangelho da prosperidade, venha para Deus para ficar rico, o evangelho inclusivo, que você pode vir como está e ficar do jeito que está, são doutrinas de demônios. A minha oração é para que essa mensagem possa ter sido útil para a edificação da tua vida e da tua família. Curta, comente, compartilhe e não deixe de ficar ligado nos próximos vídeos. Eu estou preparando um outro vídeo com um assunto também importante, de grande relevância para os nossos dias, e também venho com mais apresentações e materiais e boas obras literárias. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo, nosso Senhor e Salvador.